Todo ano tem de 2 a 3 questões que envolvem potência. Então é um assunto importante porque são 3 questões que não dá para perder. Então começamos falando do que? Potência é A na N de um número inteiro. Primeiro nós vamos falar de número inteiro, depois a gente vai trabalhar com fração. É definida como sendo um produto de N fatores iguais, onde o número A é denominado de base e o número N é denominado de potência. Vai lá, coisa do tipo assim, A elevado na N. Ó. Isso aqui é uma representação de uma potência, onde o A, que nós chamamos então de base, é o número que nós vamos multiplicar. Quantas vezes? O número que tiver aqui no expoente. Então, o A vai multiplicar N vezes. N vezes. Agora, 2 com o expoente 4. O que significa 2 com o expoente 4? Significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E esse resultado, 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Dica, em casa vocês vão fazer todas as potências até o 10. Do 2, do 3, do 5 e do 10. Façam, porque essas que estão na prova, tá bom? Depois o resto é tudo conversa furada. Mas, 3 elevado ao cubo. O que é 3 elevado ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Bom, 2 é a base, 4 é o expoente. O que é o 16? 3 é a base, 3 é o expoente. O que é o 27? O resultado é o que nós damos o nome de potência. Não é o título desse capítulo, potência? Então, o resultado de um número elevado num expoente é o nome que damos para a potência, então. Tá? E aí vocês têm uma observação lá embaixo que diz o seguinte: quando a base for um número negativo e o expoente for par, o resultado é positivo. Então, menos 2 é um número inteiro. Expoente 4 é um número par. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. E 2 na quarta, nós já vimos que é 16. Certo? Então, o 2 na quarta deu 16 e o menos 2 na quarta deu 16. Agora, e se a minha base for um número negativo e o expoente for ímpar? Vocês têm ali que a resposta vai ser negativa. E quanto que é 3 ao cubo? 3 ao cubo? 27. Então, 3 ao cubo deu 27. 3 positivo, expoente inteiro, deu 27. Menos 3, expoente negativo, resultado deu negativo. Diferente de quando o expoente é par. Quando o expoente é par, a resposta sempre vai dar positivo. Certo? Alguma pergunta? Aqui? Não, né? Aí, o que acontece? Dessa definição aqui, que nós temos para a potência, nós vamos ter 3 consequências. Qualquer base com expoente 0 é 1. A base elevada no expoente 1 é a própria base. E quando o expoente for negativo, inverte a base e o expoente fica positivo. Gente, isso aqui é tranquilo de vocês pegar. 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. Deixa eu colocar assim. O que está acontecendo com os expoentes de baixo para cima? Estão aumentando de 1 em 1, concorda? Se eu vier de cima para baixo, qual é o próximo que eu tenho que pôr ali? É o 2 na 0, concorda? Estava aumentando de 1 em 1, agora vem diminuindo de 1 em 1. O próximo aqui é quanto? 2 na menos 1. O próximo aqui é 2 na menos 2. 2 na menos 3. 2 na menos 4. E assim por diante. Agora, quanto que é 2 na 1? O 2 uma vez, não é? É 2. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que dá 4. O 4 não é o dobro de 2. 3 ao cubo, que dá quanto? O dobro de 4, 8. E quanto que é 2 na 4? 16. 16 não é o dobro de 8?
Então, de baixo para cima, enquanto o expoente está aumentando de 1 em 1, o resultado, a potência está sempre dobrando. Agora, se eu vier de cima para baixo, veio diminuindo os expoentes, e o que acontece com os resultados? Estão caindo pela metade, né? Contrário de dobro é metade. Metade de 16 é 8, metade de 8 é 4, metade de 4 é 2, qual é a metade de 2? 1. Qualquer base elevada no expoente zero é 1. Essa é a explicação, tá? Agora, qual é a metade de 1? 1/2, é ou não é? Qual é a metade da metade? Hã? 1/4, é ou não é? Qual é a metade da metade da metade? 1/8. Qual é a metade da metade da metade da metade? 1 sobre 16. Agora, olhem para esses números aqui e vejam se vocês enxergam alguma coincidência. O 2 na menos 4, o sinal é negativo, aqui é positivo. O que deu como resultado? Concordam que só inverteu? Aqui, ó, 2 ao cubo é 8. E 2 na menos 3 é o inverso de 8. 1 sobre 8. 2 ao quadrado deu 4. E 2 na menos 2, 1/4. Então, o que na verdade o sinal negativo no expoente faz? Faz acontecer essa regra aqui. Se a minha base for A e o meu expoente for negativo, o que a gente faz? Inverte a base. Espera aí. Qual é a base que eu tenho aqui? A. E quem que está debaixo do A? O 1. O inverso de A sobre 1 é 1 sobre A. Regra. Inverte a base. Inverte a base. E o que vai acontecer com o expoente? Troca o sinal. Fica positivo. Essa é a regra, a terceira consequência dessa definição que nós temos. Primeira, qualquer base elevada no expoente zero é sempre 1. Não importa o que você estiver aqui embaixo. Um dragão elevado no expoente zero é 1. Tá? Qualquer número elevado no expoente 1 é o próprio número. Segunda consequência. E a terceira, base com expoente negativo, o que eu faço? Inverto a base é A sobre 1, fica 1 sobre A, e o expoente passa a ser positivo. Troca o sinal do expoente. Agora, o número 1 elevado em qualquer expoente dá sempre 1. Acabou aqui. E A elevado na N vai ser quanto? A elevado na N vai ser o A na N. Vai depender do número. 2 na menos 4 vai ser o quê? 1 sobre 16. Mas eu não posso dizer que 1 sobre 16 é 1 sobre 2 na 4? Posso, né? Ó, troca, 16 é o caminho de volta. Da potência eu transformei em 16. E como é que eu transformo do 16 para esse aqui? Decomposição em fatores primos. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2. Divide por 2, 1. O que é 16? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 na quarta potência. Tá? Isso aqui nós vamos fazer muito ainda hoje de noite por causa da raiz quadrada, da raiz cúbica e assim por diante. Ok? Então, a potência gira tudo em torno disso daqui. E na prova, tanto do CFC quanto do CESP, eu só vi até agora expoente 2 e expoente 3. Então a gente vai focar outros expoentes? Claro que não. Raiz quadrada e raiz cúbica. Não vai se preocupar com outra. Outra, não vai cair coisa muito complicada, vai sempre cair uma coisa mais fácil. Mas aqui na aula eu sempre vou estar trazendo coisa um pouco mais complicada do que tem na prova. Por quê? Porque vai que der um bug lá na organizadora, exploda, e aí eles contratam uma outra que coloque a prova mais difícil, vocês vão estar preparados. Se os outros não tiverem, azar deles, mas vocês vão passar. Tá? Então, essa é a parte inicial de potência. Tá? A definição, a primeira consequência, a segunda consequência e a terceira consequência da definição. Então, o 1 elevado em qualquer expoente na hora da prova dá sempre 1. Beleza. Ah, e se for expoente negativo? Nem olha. Se a base for 1, é 1. Nem precisa se preocupar com isso. Tem alguém ainda copiando alguma coisa aqui? Sim. Pode terminar.
E depois também, se vocês não copiar, não tem problema, né? Depois, quando vocês reassistir a aula, vocês podem recopiar, né? É bem bom. Qualquer coisa que perdeu, tipo detalhe que perdeu na aula, sempre tem essa vantagem que os outros cursinhos não têm na cidade. Para poder ganhar 3.500, como diz o Thiago, né? Pronto? Beleza. Sempre quando tiver alguém que não está pronto, me avisa, né? Vai, cabecinha. Aí, é aqui que a gente está falando, ó. Aí, só completar a apostila agora. Menos 5 elevado ao cubo, base negativa, expoente ímpar, resultado é negativo. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, resultado, menos 125. Menos 2 ao cubo, de novo, base negativa, expoente ímpar, menos 8. Os resultados vão sempre se repetir, vocês vão ver hoje de noite, tudo que eu estou falando até agora vai se repetir mais umas 5 vezes. Menos 6 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, positivo. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Olha que interessante, 6 positivo ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 36 positivo também. Agora, se eu colocar o sinal e não colocar, tem alguma diferença? Não, desde que seja positivo. Erro de digitação, problema da pecinha aquela que está atrás do computador. 2 elevado na menos 3, tem aqui. Tá? 2 elevado na menos 3, quanto que dá? 1 sobre 2 ao cubo, é ou não é? E o que é 1 sobre 2 ao cubo? É 1 oitavo, certo? Aí, gente, eu coloquei como casos particulares. Por quê? Porque são umas dicas que eu posso estar passando aqui para vocês, vá que na prova vocês possam usar. Todo número A real e MN números inteiros positivos, olha o que vocês podem fazer. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Tá, beleza, mas olha o que vocês podem fazer. 1 ao cubo é 1. O zero tem expoente 3. Significa que você vai escrever 3 zeros na resposta. Pronto, acabou a questão. 50 elevado na quarta. Eu pego 5 e elevo na quarta. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 25 tem que saber, porque esse ano vai estar na prova. Raiz quadrada de 625 é 25. Se eu acertar, vocês todos vão vir pagar um bombom para mim, viu? Tá? 625. E o zero, o expoente 4, significa que na resposta vai ter 4 zeros. Ah, professor, isso aí era mais rápido fazer a continha. Beleza. Quanto que é 400 ao quadrado? 4 ao quadrado? 16. Esse zero ao quadrado? 2 zeros. Esse zero ao quadrado? 2 zeros. 160 mil. Aí, 20 ao cubo. 2 ao cubo? 8. 0 ao cubo? 0, 0 e 0. Olha como é que começa a facilitar a vida. 120 ao quadrado. 12 ao quadrado. 144. E mais esse 0 ao quadrado, significa que a resposta vai terminar com 2 zeros. 14.400. Agora, vê o contrário? Qual é a operação contrária da potência? A raiz, não é? Sim ou não? Raiz quadrada que terminar com 2 zeros, tu corta um zero, fica com esse, e extrai a raiz do número. Raiz quadrada de 144, 12. Pronto, não vai precisar fazer aquelas decomposição horrorosa. Estão entendendo que algumas coisinhas a gente vai trazendo para vocês aí, você entender com isso aí. Então, a dica desses casos particulares aqui que eu estou trazendo. Agora, olha essa questãozinha aqui. Me diga uma coisa, vocês acham que ela é de nível médio ou de nível fundamental? Hã? Fundamental, pois é, nós estávamos no nível médio, uma questão de concurso público para nível médio. O valor da expressão numérica. Como é que a gente resolve uma expressão numérica? Tem parênteses, resolve o parênteses, depois o colchete e depois as chaves. Nesse caso, tem parênteses e tem colchetes.
As operações, primeiro radiciação e potência, como a gente ainda não aprendeu radiciação, a gente vai ver na sequência, mas tem potência. Depois, multiplicação e divisão, sempre na ordem que aparecer. E por último, somas e subtrações. Vamos lá, o que nós vamos poder fazer primeiro aqui nessa continha? O 15 ao quadrado, o 2 na quarta e o 7 ao quadrado. De cara, 15 ao quadrado, 225. Mais 3 vezes, abre colchetes, 2 na quarta, 16. Mais 2 vezes, agora, o 7 ao quadrado, 7 na 2, 49. Tem esse produto, eu já posso fazer ele nessa linha? Posso, porque entre um produto tem essa subtração com a potência. Então, menos 3 vezes o 5, 15. O que eu faço? Fecho o parênteses e fecho o colchetes. Agora, quanto que dá 49 menos 15? 34. Esse 34 tem que multiplicar com o 2. Vai dar quanto? 68. Esse 68 tem que somar com o 16. Quanto que dá? 84. Tá? Depois de fazer todas essas contas, é bom reescrever, né? Chegar até aqui. Agora, soma ou primeiro multiplica? Primeiro multiplica. Então, 225 mais... Se fosse 80 vezes 3, dava quanto? 240. 3 vezes o 4, 12. 240 mais 12, 252. Somando as unidades, 5 mais 2, 7. Qual é a alternativa que termina com 7? Só a letra A. Acabou. Nível médio. Nível médio. Na sequência a gente tem uma do 7 já para vocês. Ver como é que já caiu. Tá bom? Como é que vocês já foram, ou quem já fez a prova em 2004. Ninguém aqui fez em 2004, né? Pô. Vamos lá então. Alguém ainda está copiando? Só dizer sim. Se ninguém disser nada, o que eu faço? Está copiando ainda? Não? Olha aí, ó. A potência 0,8 mais 0,21 dividido por 0,3, tudo elevado ao quadrado, é igual a... Vamos de novo? Eu disse que primeiro faz a radiciação e a potência. Mas a potência que está aqui, concordo que ela está fora do parênteses? Então, primeiro resolve tudo que está dentro. Então, se a potência está fora, ela fica no final. Vai ser feito por primeiro. Então, vamos lá. Primeiro aqui nós vamos ter que fazer o quê? A divisão. 0,21 dividido por 0,3. Isso aqui a gente estudou na aula passada e vamos de novo. Para poder dividir números que tem vírgula, tem que igualar o número de casas acrescentando um zero. Simplifiquei a vírgula aqui e aqui. 21 dividido para 30, não dá. Não dá, coloca zero. Bom, depois desse 21 tem a vírgula que veio para cá, assim como a vírgula veio para cá. Então, se eu pôr a vírgula aqui e quiser usar esse zero, eu tenho que pôr a vírgula aqui. 210 dividido para 30 dá quanto? 7. E 7 vezes 30 dá exatamente 210 e o resto é zero. Então, essa divisão aqui deu como resultado 0,7. 0,8 mais 0,7. 80 centavos mais 70 centavos? R$1,50 elevado ao quadrado. Se não tivesse a vírgula, seria 15 vezes 15. Não fizemos anteriormente 15 vezes 15? Quanto dá? 225. Mas não é 15, é 1,5. 1,5 mais 1,5 dá quanto? 3, concordam? Tá, então a resposta não pode ser 225. A resposta só vai poder ser, então, 2,25. Por quê? Porque quando eu fizer 1,5 vezes 1,5, quantas casas tem depois da vírgula? 2. Uma no primeiro número e uma no segundo. Por isso que vai ser 2,25. Para poder ter
Duas casas depois da vírgula. Portanto, a resposta só pode ser a letra B. Tranquilos? Ah, mas pelo amor de Deus, se vocês forem cobrados nisso, vocês não vão validar a prova, porque pode acontecer, porque não? Porque para mim essa aí é fácil. Alguma... Vamos lá? Pegou o conteúdo da aula passada, né? Números racionais. Já não estava na aula? Isso aí que a gente viu bastante na aula passada. Soma frações, MVC, girou tudo em torno disso. Bom, para trabalhar com potência, que pode facilitar para vocês lá na prova, tem as propriedades que eu coloquei aqui, tá? As propriedades de potência. Primeira que eu coloquei é, quando nós temos o produto de potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, tá? A multiplicação é uma soma camuflada. Então, a multiplicação de potências gera uma soma nos expoentes. Tipo assim, ó, x na 5 vezes x na 8. E a resposta disso é x na 40. É ou não é? Vocês iam marcar verdadeiro ou falso essa afirmação? Falso. Mas, gente, produto x, 5 vezes 8, 40, não dá certo? Né? A gente pode achar que é assim. Não. O que acontece no expoente? No expoente, a gente tem que pegar e somar, não multiplicar. Então, a resposta fica x igual a x elevado na 13. Tá bom? Isso é um exemplo. E se tiver esse daqui? M elevado na 4 vezes M elevado na menos 9 é igual. Aí, na prova vai aparecer assim, 1 sobre M na 5. Vocês colocam isso como sendo verdadeiro ou falso? O que vocês colocam? Verdadeiro ou falso? Se colocar aqui isso é igual a isso. Verdadeiro. Por quê? Porque M na quarta vezes M na menos 9 é o quê? Conserva M, soma os expoentes. 4 menos 9, menos 5. Olha o expoente negativo aí. Expoente negativo, inverte a base. Fica então 1 sobre M na 5. Entenderam a pegadinha que eles podem tentar pôr pra gente? É isso. Tá? Depois, a segunda que eu estou colocando é a divisão. Eu dividi dois números. Qual é a outra operação que apareceu dentro da divisão? Subtração. Divisão de bases iguais, conserva e subtrai os expoentes. Então, um exemplo. A elevado na 11 dividido por A elevado na 3. Quanto que dá isso? A elevado na 11 menos 3. Quanto? 8? É, né? Então tá. E se aparecer assim na prova? B elevado na 4 dividido por B elevado na menos 3. Quanto que dá? B na 1? B conserva e subtrai. 4 menos 3. Vai dar quanto? Menos com menos mais. 3 mais 4, 7. Cuidado com a pegadinha. Viram? São as pegadinhas que eu vou mostrando aí para vocês. Agora, terceira propriedade, potência de potência. O que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou ter uma coisa do tipo assim. Y elevado na 4, que está elevado na 3. Posso dizer que o resultado disso é igual a y elevado na 3, que é elevado na 4? Posso dizer que o resultado é o mesmo? Sim. Por quê? Porque se eu aplicar a propriedade desse lado, vai ficar como? Ó, o y elevado na 4 vezes 3, que é 12. E aqui? Também. 3 vezes 4, 12. Certo? Então, a ordem nos expoentes não vai dar o quê? Uma alteração no resultado. Agora, e se eu tiver assim lá no dia da prova? A elevado na 4, que está elevado na 5 quartos. Ah, o senhor não falou ainda de fração no expoente. Não tem problema.
Aqui não é uma potência com expoente em forma de fração? O que eu posso fazer? Não é aplicar a regra que diz que é para conservar a base e multiplicar os expoentes? É ou não é? E aí, 4 multiplicando e 4 dividindo, o que a gente faz? O que a gente pode fazer quando o número está multiplicando e dividindo? Simplifica. E aí a resposta vai ficar quanto? A na 5. Certo? Então é uma coisinha que também a gente vai poder, quem sabe, ser... Se for o mesmo número ali. Oi? 4 e um 8, por exemplo. Tá, aí a gente fica com fração. Aí deixa para o exemplo depois quando nós começar a falar de fração. Mas nós vamos voltar a tocar nisso, nesse assunto hoje de noite, tá bom? Mas pode acontecer também. Aí a resposta ficaria 5 meios. Não tem problema. Pode acontecer. Tá? Lembram daquele número lá, ó, 20 ao cubo, que deu 8.000? Sim ou não? Lembram desse exemplo que eu tinha antes? 20 eu não posso pensar como sendo 10 vezes 2 ou 2 vezes 10? Não é? Bom, o produto de bases diferentes elevado no mesmo expoente, eu posso aplicar essa propriedade. Se eu tenho potências com bases diferentes multiplicando, mas o expoente é o mesmo, eu posso pôr tudo dentro de um parênteses elevando no mesmo expoente. Viram que a propriedade 1 e a propriedade 4 são diferentes? São diferentes, né? Porque na de cima é produto de bases iguais, aqui é produto de bases diferentes. Então, quando eu tinha 20 ao cubo igual a 8.000, é porque eu estava pensando assim, ó. 2 ao cubo, 8. E 10 ao cubo, 1.000. E 1.000 vezes 8, 8.000. Quando eu estava antes naquele exemplo lá, ó. Aqui vou perder o fio da meada. Quando eu tinha aquele exemplo lá, 50 elevado na quarta, o que eu estava fazendo? Eu estava pegando o 50, o 5 elevado na 4, e o que dá o 50? Dá 10.000, né? Dá o 10 elevado na 4. 625 mais 10.000, multiplicando 625.000. Foi essa a resposta que deu. É? Não. 6.250.000. Essa é a resposta que dá. Em 4 zeros. Tá? Então é 6.250.000. É a mesma regra que eu estou usando aqui. Então um exemplo aqui. Vou voltar com vermelho, né? Porque a cor da moda ainda é o vermelho, infelizmente. Ou felizmente, né? O que nós podemos pegar aqui de exemplo? 4 a terceira vezes 10 na terceira. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. O que eu faço? Jogo tudo dentro de um parênteses elevado no mesmo expoente. Aí, quanto que é 4 ao cubo? 4 ao cubo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 10 ao cubo? 10 vezes 10, 1.000. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1.000. 64 vezes 1.000, 64.000. Agora, 4 ao cubo, 64. 1 zero elevado na 3, 3 zeros na resposta. Viram? De onde é que eu tirei essa regrinha? Ela não sai